Muito bem, irmãos, vamos finalizar então o capítulo 4 de Provérbios, Provérbios 4, os versos de 20 a 27. Eu vou fazer a leitura, diz assim então a palavra do Senhor. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia-te de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém pela palavra do Senhor. Bom, essa é a última parte do capítulo 4, ela é a terceira palestra, né? Poderíamos dizer assim, o terceiro discurso de Salomão no capítulo 4 de Provérbios. E nessa última parte, então, Salomão, ele visa admoestar o seu filho, né? Encorajá-lo a guardar o coração. Ele vai explicar melhor o que significa guardar o coração, né? Mas a ideia dele, como eu já até mencionei anteriormente, é de que como é que eu posso de fato me desviar do mal? Então, desviar-se do mal não é apenas não fazer alguma coisa, mas é guardar o coração para que dele não proceda o mal. Então, em linhas gerais, é isso que Salomão tem em mente e é o que ele está explicando para o seu filho. Tá? Bom, então ele deve guardar o coração. Isso vai exigir que ele tome algumas atitudes para também guardar o seu corpo físico. Tá? Nós veremos isso agora também. Bom, dessa forma, então, ele conseguiria, se ele guardar o coração, ele conseguirá, então, andar de forma reta, sem se desviar para ambos os lados. E dessa forma, então, ele se livraria, então, de andar pelo caminho dos maus, pelo caminho dos perversos, que já foi anunciado na sessão anterior. A pergunta é: como é que se deve guardar o coração? Não é? Essa é a pergunta. Como é que nós guardamos o coração? Então, ele vai responder essa pergunta para nós, levantando, então, algumas questões para que nós as observemos. Em primeiro lugar, no verso 20 e no verso 21, ele fala para cuidarmos da parte interna do nosso corpo. Então, se vamos guardar o coração, então nós temos que nos preocupar com o nosso interior, tá? Interno. Então, preocupe-se com o teu coração, com a parte interna do seu ser. E a isso, ele destaca 3 coisas. Então, note o seguinte. Ele diz o seguinte, verso 20, que os meus mandamentos, ou aos meus mandamentos, os teus ouvidos se inclinem, não é? E com relação aos mandamentos, não os aparte dos teus olhos, e o teu coração os receba e os guarde. Então, ouvidos, olhos e coração são usados aqui como sendo os órgãos receptores, os que recebem a mensagem, os que têm contato com as informações. Os olhos e os ouvidos, não é? O Evangelho de Mateus, Jesus diz que são as portas da alma.
E o coração aqui também é tomado como alma, não é o coração, o órgão, né, que pulsa o sangue, mas é exatamente a nossa alma. Então, ela recebe e ela guarda aquilo que ela recebe. Então, ele fala de ouvidos, de olhos, como as portas de entrada, e o coração que recebe a informação, a mensagem, tá? Bom, então ele diz o seguinte: inclina os ouvidos. Então isso significa dizer que não é ouvir apenas, tá? Nós já tratamos sobre esse tópico, mas é um ouvir com atenção. É, de fato, ouvir com fé, para receber aquilo que está ouvindo, como de fato é a verdade divina, tá? Então, ouvir com atenção. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, os versos de 13 a 18, ele vai falar que o ouvir é o mecanismo de entrada da fé, não é? Da palavra. Então, ele diz assim, Romanos 10, do 10 ao 18. Eu vou ler só alguns versículos aqui, salteados. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Aí você salta alguns versículos de Romanos e Paulo pergunta, como porém invocarão aquele de quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão senão a quem pregue? Então, aí ele fala sobre bem-aventurado aquele que é enviado para pregar, não é? E então, a partir do verso de número 17, ele diz assim, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. E aí ele vai explicar por que houve incredulidade em Israel. Então, veja, os ouvidos são um mecanismo de entrada da mensagem, da palavra. Ninguém pode ter fé se não ouvir a Escritura, se não ouvir a pregação da Escritura. Esse é o mecanismo. Deus usa esse mecanismo para cumprir o seu propósito, o seu chamamento. Alguém uma vez considerando, acho que foi Spurgeon, estava considerando, dizendo o seguinte, Deus poderia congregar os homens de todas as partes da terra e de todos os povos para si? Poderia congregar no sentido de trazer mesmo. Contudo, ele não escolheu fazer isso, mas ele escolheu chamar os homens pelo ministério de homens, ou seja, ele estava falando do pastorado, da pregação. Então, esse foi o mecanismo que Deus escolheu, mecanismo de homens enviados para pregar a homens, tá? Então, os ouvidos constituem-se, então, nesse mecanismo de entrada da palavra. Ao mesmo tempo, os ouvidos também constituem-se no mecanismo de entrada de outra mensagem que não seja a mensagem da fé, a mensagem bíblica. E uma vez que você empregar os seus ouvidos para ouvir aquilo que não produz fé, você não estará guardando o seu coração, mas estará expondo o seu coração a mensagens contrárias à fé, a mensagens que te levarão pelo caminho da incredulidade. Então é importante entender isso. Muito importante. Como é que se guarda o coração? Em primeiro lugar, guardando os seus ouvidos. Você não pode empregar os seus ouvidos para ouvir qualquer coisa. Não existe besteirinha. Tudo é extremamente importante e aquilo que você ouvir certamente trará algum impacto sobre você. Ok? Bom, no verso 21, então, ele diz, não é? Não os deixes, não é? Apartar-se dos teus olhos. Então, agora ele fala sobre o segundo instrumento, o segundo mecanismo de entrada da mensagem, que são os olhos. A ideia aqui não é que você fique 24 horas com a Bíblia diante dos teus olhos, não.
Isso não tem nada a ver, né? A ideia aqui é aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 6, no verso de número 22 e 23. Quando Jesus disse assim, Mateus 6, 22 e 23, o Senhor disse assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, ou seja, a luz é a vida, caso a vida que você tenha seja trevas, que grande trevas serão. Então, o que Salomão está ensinando é que os olhos são instrumentos para a entrada também da mensagem. Então, o que vemos também impacta o nosso coração. Aquilo que colocamos diante dos nossos olhos também trará algum tipo de influência sobre nós, ok? Bom, mas a ordem é para não tirar os olhos da palavra, para não desviar a palavra dos nossos olhos. Então, o que é que ele quer dizer? Ele está ensinando o seu filho a manter os olhos em constante contato com a Escritura. Então, o que ele está dizendo é que você está no mundo, você precisa enxergar as coisas, você precisa discernir as coisas, e o que é que você coloca diante dos teus olhos para enxergar as coisas, para interpretar a vida? Como é que você interpreta os acontecimentos da vida? Você tem que interpretar à luz da palavra. Por isso que ele diz, não tire a palavra dos teus olhos. Se você tirar a palavra dos teus olhos, você passará a enxergar o mundo, a enxergar a vida, a interpretar o que acontece com você de forma contrária ao que a palavra diz. E então você não guardará o seu coração, mas aquilo que você está vendo vai influenciar o seu coração negativamente. Entenderam? É como óculos. Então você coloca os óculos da palavra nos teus olhos e você conseguirá enxergar, discernir, interpretar a sua vida de forma correta, de forma coerente com aquilo que Deus revelou na sua palavra. Entenderam? Então, a orientação que Salomão traz para o seu filho é que ele deveria se esforçar, não é? Para exercer o seu discipulado, o seu aprendizado constante, não é? Do Senhor, da vontade do Senhor, enquanto ele vive. Por isso a expressão, não aparte o mandamento dos teus olhos. Eu vou dar um exemplo de apartar o mandamento dos olhos hoje em dia, para os irmãos entenderem melhor. Pense comigo o seguinte. Deixa eu pensar num exemplo bem simples e prático aqui para a gente, para ilustrar isso aqui. Hoje em dia nós temos, por exemplo, a substituição de mandamentos bíblicos por novas nomenclaturas, né? Então, por exemplo, se a criança ou o adulto é uma pessoa irada, nós dizemos que ela é sanguínea, colérica. Deu para entender? Então, eu tiro o mandamento, que é o que me faz enxergar as coisas pela vontade divina, e coloco outra coisa. Então, veja, se eu sou uma pessoa irada e tiro o mandamento e coloco que eu sou uma pessoa colérica ou sanguínea, então eu preciso me arrepender? Não. Porque eu já nasci assim. Eu não preciso de arrependimento. Se eu não preciso de arrependimento, eu não preciso de confessar. Se eu não preciso confessar, as pessoas a quem eu magoar, elas precisam me compreender porque eu sou assim mesmo. Aí você tem uma sequência em cadeia de coisas que acontecem. Oi.
Acho que alguém que é mais dócil, essa consciência não vai me trazer, ao contrário disso, vai me trazer uma responsabilidade e um trabalhar no meu caráter para que eu saiba lidar justamente porque o meu temperamento é diferente do outro. Tá, boa. Não, lógico que eu preciso do perdão de Deus, mas para que eu também aprenda com ferramentas a lidar com essa minha característica que eu nasci realmente de um jeito que talvez diferente do outro que é mais próximo. Eu não vou dar lugar ao diabo, mas qual ferramenta eu posso ter que você não precise usar? Entendi. Ó, em primeiro lugar, a pergunta é: quem foi que disse que nós nascemos dessa forma? Essa é a primeira coisa. A segunda questão desde quando o temperamento passou a ser ou entrou na nossa vida como sendo uma cartilha para me conhecer? Eu não estou te questionando, eu estou colocando as perguntas porque quando nós nascemos, eu digo por mim, eu tenho 41 anos, vou fazer 41. Quando eu nasci, esses conceitos já estavam estabelecidos no mundo. Então, eu já nasci e fui sufocado com eles. Mas a questão é, quando eles entraram no mundo, quem os fez? Aí você vai me perguntar, tá, mas por quê? Porque a Bíblia diz o contrário destas coisas. Então, eu tenho que fazer um juízo de valor entre o que a Bíblia diz e o que estas coisas dizem acerca de mim. Então, pense comigo o seguinte: quem nos fez? Deus nos fez. A Bíblia diz que houve um problema, não na criação, posterior à criação, que é o pecado. Então, a partir de agora, todos os homens nascem com defeitos. Todas as pessoas nascem com defeitos, correto? Ok. Se todas as pessoas nascem com defeitos, então, essa questão de ira, né, de explosivo e tal, nós vamos ver até na pregação. Ela não é uma questão de temperamento, ela é uma questão de pecado. Aí, beleza. Digamos que tem alguém que parece ser mais dócil e outro que parece ser mais explosivo. Por que eu estou usando a palavra parecer? Porque nem sempre, por exemplo, nesse caso específico, nem sempre a ira ela será de fato levada ao cabo, que é quando a pessoa explode. Tem pessoas que são extremamente iracundas, mas elas se fecham. Então, a ira por si só não é pecado, mas o que me leva a me irar é pecado, e a execução dela também é pecado. A reação pecaminosa. Suplantar, Deus diz para fazer. Exatamente. Quando uma pessoa se ira e por exemplo assim, ele se ira, mas ele se guarda, você tem um aspecto positivo, que ele não ofendeu o outro. Contudo, o que Paulo nos diz em Efésios 4 é que o sol não pode se pôr sobre a ira, inclusive deste que se guarda. Por quê? Porque de algum modo no coração dele, na mente dele, ele teve pensamentos e desejos irados contra alguém. E Cristo disse que pensar e desejar quebra mandamentos, se forem maus, não é? Quebram mandamentos. Entende a questão? Então, não se trata, por exemplo, de temperamento. Se trata de conhecer quem nós somos, à luz da Escritura e quais os efeitos do pecado na nossa vida. Beleza. Agora, por que tem pessoas que são explosivas e outras não? Isso faz parte das características particulares de cada um de nós. Existem áreas que uns são mais fracos e outros são mais fortes. Ou reagem diferente. Mas entende como em ambas as áreas
eu preciso dos mandamentos para guiar como eu estou fazendo? Eu vou lhe dar um exemplo. Vou lhe contar um exemplo aqui bem rapidinho. Eu acho que eu já dei esse exemplo na igreja, mas eu vou contar. Ah, não, acho que eu comentei com alguém. Numa das igrejas que eu pastoreei, eu fiz uma coisa que, pelo menos, eu fiz. Disseram que eu fiz, então eu fiz. Eu fiz uma coisa que não agradou uma pessoa. Não agradou. Aí, e era homem, engraçado, né? Os homens às vezes têm essas manias. Aí, esse cidadão passou uns 3 domingos, e eu sou lerdo, então vocês precisam me ajudar, porque eu sou lerdo para perceber algumas coisas. Aí esse cidadão era uma pessoa falante e tudo mais, se ofendeu, o que foi que ele fez? Não falou mais. Nem comigo, nem com ninguém. Sentava aqui na frente, foi sentar lá no fundo. Andava assim. É sério, eu não estou exagerando, Deus é minha testemunha. Bom, geralmente eu tenho mais contato com os irmãos no domingo, né? Então, ele não deve estar bem, né? Mas no outro domingo, mesma coisa. Então, eu pensei, bom, ele não está bem de novo, aí já liga uma luzinha aqui. Mas quando eu percebi que ele já não estava bem, já era no segundo ou terceiro domingo, né? O primeiro eu nem percebi. Aí um presbítero chegou para mim e disse, pastor, o senhor precisa falar com fulano. Fulano está magoado com o senhor. Disse, rapaz, é mesmo? Por que ele não veio falar comigo? Ah, então, não sei o quê. Aí eu chamei ele no gabinete, aí nós conversamos e tal. Aí ele falou lá a mágoa, beleza. Aí eu disse, mas vem cá, por que você não veio conversar comigo? Aí fica dando aquelas desculpas de João sem braço e tal. Aí beleza, resolvemos, ele foi embora. Aí depois eu parei, peraí, deixa eu rebobinar a fita aqui, porque tem um problema que eu não estou vendo. Aí voltei a fita e tal. Entendi a questão. Aí chamei ele de novo e disse, vem cá, você ficou mais ou menos 1 mês chamando a atenção da igreja com esse comportamento, que você estava magoado. Aí ele fez quase igual a Chiquinha. Aí o cara, mas não estou entendendo, mas por que você fez isso? Bom, por que eu estou te contando isso? Porque mesmo que tenhamos modos diferentes de agir, nós ainda agimos conscientemente e agimos por nossa livre e espontânea vontade, seja para agradar a Deus ou para desagradar a Deus. Então, quando alguém explode, ele age conscientemente explodindo. Depois isso pode virar um mecanismo, né? Que é o que a gente chama de hábito. E quando alguém se fecha, ele age conscientemente para desagradar a Deus, mas ele se fecha por alguma razão. Na maioria dos homens, eles se iram, mas se calam. Por quê? Porque eles não querem ter o trabalho de resolver problema. Então, não é porque ele se domina, é porque ele não quer ter trabalho. Entende o egoísmo? O pecado? Então, se eu tiro a escritura, eu não vejo nada disso. O que é que eu vejo? Eu só vejo temperamento, ou uma pessoa que tem um problema, ou alguém que tem pavio curto, ou eu fui criado assim, ou... Está entendendo? Então, se eu tiro a Bíblia para diante dos meus olhos, eu não vejo mais nada. Pedir perdão e mudar. Uma pessoa, exatamente, a Escritura, ela vai, porque o Espírito vai nos constranger ao arrependimento, à confissão e à mudança. Agora, a Anice tocou num ponto interessante. A mudança não quer dizer que nós vamos mudar assim, no estalar de dedos. Não. A mudança é progressiva. A mudança será progressiva, a depender daquilo que precisemos mudar.
Entende? Aí, lógico, imagine comigo uma pessoa que passou 40 anos explodindo. Ele não vai mudar da noite para o dia. Ele vai levar um bom tempo para aprender os mecanismos que ele desenvolveu como pecador para explodir, que o leva ao descontrole. Aí ele vai aprender. Ele tem que aprender de si pela palavra para identificar, fugir de tentações, não é? Perceber, por exemplo, quando ele começar a explodir, ele tem que perceber para puxar o freio. Então, então tem um processo. Mas se eu tiro a palavra, eu não vejo nada disso. A vida de oração é esse poder, né? A gente conhece o saber, mas o poder de a gente realmente. São duas coisas. A oração é a nossa súplica para que o Espírito opere em nós. E a nossa ação é o nosso ato de nos comportarmos submisso à vontade do Espírito. Então, na oração a gente pede sua vontade, que é o seu poder, e na nossa ação nós o atendemos. Então, é necessário isso. Tá? Beleza? Então, palavra diante dos olhos. Tirou a palavra, perde. Perde a lucidez para interpretar a vida. O Cid, nesse dia mesmo, encontrou um cidadão aí. Olha que coisa interessante, né? A gente até sorriu, mas sorriu para não chorar dessa história. Ele encontrou um cidadão que se afeiçoou da prima dele, ou seja, criou sentimentos para com a prima dele. Mas a prima é casada. Aí o cara disse para o Cid assim, né? Então, né, meu irmão, nós somos crentes, a gente faz as coisas direitinho. Eu disse para ela que eu gostava dela, mas que eu não podia ter ela ainda. Aí o Cid foi dar umas pancadas bíblicas nele, né? Porque o que ele queria dizer é que, beleza, eu gosto dela, mas aí eu fui falar que gostava, mas não podia, ou seja, é como se eu estivesse respeitando o casamento. Ai, que loucura! Não é uma pessoa dessa, não tem... É uma alma cebosa, como a gente brinca, né? Mas é porque não conhece as coisas. Então, alma cebosa é uma brincadeira, tá? Vamos lá. Guardar no coração, ainda no verso 21. Então, o coração aqui, do verso 21, o coração é a alma. A Bíblia vai usar algumas palavras como sinônimo para a alma. Espírito é sinônimo de alma, coração é sinônimo de alma, entendimento às vezes é sinônimo de alma, nem sempre é, mas às vezes é. Então não são várias coisas, é a mesma coisa usando palavras diferentes, tá? Mas aqui, interessantemente, ele diz o seguinte, para guardar essas coisas no coração. Então, Salomão, possivelmente ele tem diante de si uma imagem que é a imagem da arca. Ele construiu o templo, não é? Com todo aquele esplendor e tal, ele teve contato com a arca, ele viu a arca. Então, possivelmente, a ideia de guardar no coração seria exatamente isso. Ele tem em mente a Arca da Aliança e dentro da arca estavam os mandamentos. E a arca estava no centro da igreja, no centro do Santo dos Santos. Não é? A gente fala igreja, mas era o templo. Né? No centro do templo, no centro da igreja, no Antigo Testamento. Então, a ideia dele de guardar no coração é a ideia de que a palavra deve ocupar o centro da vida. Entende? Então imagine você como sendo uma arca, um baú, e você coloca os mandamentos dentro desse baú, e esse baú é colocado no centro da igreja, no centro da sua vida. Então essa é a ideia dele, que a palavra esteja no centro da nossa vida, tá? Assim, a palavra, então, vai nos conduzir no aspecto moral e espiritual da nossa vida. E aí, o apóstolo Paulo, ele
ele faz uma conexão com esse ensino aqui, não é? Não só esse, como outros. E aí ele diz em 1 Coríntios 3,16 que nós somos templos do Espírito, ou seja, lugar de habitação. Então, casa bem a ideia da arca, contendo os mandamentos, no centro da vida, né? Nós somos esse templo do Espírito, então devemos continuamente sermos dirigidos pela palavra. Ok? Tranquilos? Dúvidas? Não, né? Vamos lá. Agora, no verso 22, então, ele diz o seguinte: porque são vida para quem os acha, saúde para o seu corpo. Então, note o seguinte, ele fala de aplicar os ouvidos e os olhos para ouvir e ver a vida pela palavra, guardar no coração, porque são vida, né? Veja, ele diz assim, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Então, a ideia aqui, quando ele faz a conexão, porque quem os acha e porque são vida para o corpo, ele faz referência aos mandamentos, tá? Aqui há referência aos mandamentos. Os mandamentos são vida e são saúde. Essa é a ideia dele. Por isso que no verso 21, a melhor interpretação do coração guardar é como se fosse uma ilustração da arca. Porque no 22, você tem acesso a essa arca, digamos assim, e você tem acesso ao que tem dentro dela, que são os mandamentos. Bom, a ideia de saúde e vida é a ideia de restauração, tá? Saúde e vida é a ideia de restauração. Então, lembrem do seguinte: os escritores bíblicos foram inspirados pelo Espírito para revelar a vontade divina. E eles vão usar, então, verdades e partes da palavra para construir a mensagem a qual eles estavam entregando naquele momento. Então, os mandamentos são saúde e vida para o corpo, é o que ele diz. Então, aponta para uma vida restaurada. Quem os acha, é o que ele diz, encontra saúde e encontra vida. Se não acha, essa pessoa permanece doente e sem vida. É o contrário, correto? Deu para entender, né? Quem acha, vida e saúde. Se não achar, sem saúde e sem vida. Então, o que ele tem em mente aqui é exatamente o oposto àquilo que ocorreu lá no Éden, com Adão e Eva. Quando eles guardaram no coração a voz da serpente, o que aconteceu com eles? Qual foi o resultado de se não guardar os olhos nem os ouvidos diante da tentação? Qual foi o resultado de se guardar no coração a mensagem da serpente? O que foi que aconteceu? Morte, que é o contrário de vida. Então eles morreram espiritualmente e adoeceram fisicamente, porque temos a morte física e a morte espiritual. Então ele está dizendo, quem os acha encontra vida e encontra saúde. E se não achar, permanece morto e adoentado. Entende? Então ele está falando disso, ele está colocando esse oposto para nós. Bom, quando ele coloca essa questão de quem os acha encontra vida e saúde, que é exatamente a vida restaurada, né, ou a restauração da vida, então nós podemos entender aqui que ele está falando de fato da conversão e dos efeitos da conversão sobre o nosso corpo. Essa saúde aqui é sim a saúde física, mas ela não pode ser dissociada da mudança da alma, da mudança do coração. Uma pessoa que tem, mesmo um crente, né? Se ele aderir a uma prática de pecados, isso vai trazer problemas para o seu corpo físico. Então, a saúde
é física também, mas ele faz uma conexão com a restauração da alma, com a ação do Espírito de nos transformar, ok? De nos transformar. O apóstolo Paulo, escrevendo em Efésios, no capítulo 6, ele vai citar o 5º mandamento, dizendo como sendo uma promessa. Que obedecer pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. E a promessa é longa vida sobre a terra, né? Uma vida satisfatória sobre a terra. Então, nós temos ali tanto a promessa de dias de vida, como uma promessa de uma vida espiritual mesmo. Então, vida no sentido físico e também no sentido espiritual, ok? Então, saúde e vida estão conectados aqui para enfatizar a questão da restauração da alma e os seus efeitos no corpo. Assim como aconteceu o contrário, né? Mas aconteceu lá em Adão e Eva, como morreram espiritualmente, também morreram fisicamente quando guardaram no coração a mensagem da serpente. Ok? Dúvidas? Tranquilo? Podemos prosseguir? Tá. Bom, vamos tratar então só de mais um tópico. Acho que ainda dá tempo, e aí depois nós iremos para o nosso café. Bom, a segunda questão então, no verso de número 23, é que ele diz o seguinte. Note que ele dá tipo uma pausa na sua instrução sobre que ele vem tratando de empregar os ouvidos, os olhos, guardar no coração, depois mostrar o benefício disso, vida restaurada, saúde física, etc. Mas no verso 23, então, ele diz: sobre tudo que se deve guardar, é como se fosse uma comparação. É por isso que é uma pausa, ele não está fazendo uma comparação, né? Olha, entre guardar os mandamentos e o coração, escolhe o coração. Não é isso. É por isso que é como se fosse uma pausa. Mas ele diz o seguinte: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, de tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração, como eu já expliquei aqui, ele é a sede da vontade, do intelecto e dos sentimentos. Tá? A sede da vontade, a sede do intelecto, ou seja, a sede da nossa razão e a sede dos nossos sentimentos. Então, coração aqui é sinônimo de alma. Tá? E é legal, deixa eu dar só um parêntese aqui. Hoje em dia, tudo é o cérebro, né? O seu cérebro faz isso. O cérebro foi colocado como se fosse um ser autônomo dentro de você que te guia. Tudo é o cérebro. Não se engane, isso é um conceito humanista, tá? Contra a escritura. Tem até um termo técnico para isso. Eu até notei nas minhas leituras, acabei esquecendo agora. Mas é uma ideia, é uma proposta para anular a alma. Essa é a grande jogada desses defensores. Então, é a negação da alma. Como é que eu nego a alma? Então, eu posso negar dizendo que ela não existe, aí você tem os argumentos para rebater. Então, tanto o pessoal vai pela negação da alma, como pela afirmação do cérebro. Tudo é o cérebro. O teu cérebro te condiciona para isso, o teu cérebro te condiciona para aquilo, tudo é o teu cérebro. Isso é uma mentira, não cai nisso não. Isso é uma mentira sem pé nem cabeça. É uma mentira. Isso é um levante contra a verdade bíblica da sua alma. É o materialismo. É o materialismo. É o racionalismo, quando surgiu lá no século XIX, século XVIII. Ele tem propostas.
que é tirar Deus da vida humana. Então, você tem aí várias propostas, e uma delas, que hoje está muito forte no campo da ciência e da medicina, é o materialismo. Você é um amontoado de células e proteínas e enzimas, e tem um órgão que é o principal no seu corpo, e ele é quem te condiciona para fazer as coisas. Então, é o teu cérebro, tudo é o teu cérebro. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Não caia nessa história. Ah, eu estou mentindo, é porque o meu cérebro... Não, não caia nessa história, não. Isso é conversa fiada. Fiada, pense numa coisa fiada, é essa história aí. Isso é uma tentativa para anular a verdade bíblica de que você é um ser racional que tem uma alma imortal. Como eles não querem Deus, então eles também não querem que você tenha, né? Mas enfim. Então a psiquiatria está aí. Por isso que tudo é remédio. Eu choro demais, tomo um remedinho. Eu sorrio demais, tomo um remedinho. Isso não funciona. Não funciona. Não é? Não funciona. Ah, mas eu estava assim e parei de estar. Não. Não parou de estar, não. A única coisa que esses remédios fazem é impedir o seu funcionamento físico. Na hora que você tira, você continua como estava antes. Então não funciona. Não funciona. E não é porque eu estou dizendo não. Existe gente aí que está estudando essas coisas. Até hoje não tem nenhum. Pode ler todas as bulas. Eu me dei o trabalho um dia desse, eu li só umas 4 bulas desses remédios psicotrópicos. Zolpidem, não sei quem mais lá. Acredita-se que é pela fé. Acredita-se que é pela fé. Acredita-se que o resultado é esse, que o resultado é aquele, que o resultado é assim, que o resultado é assado e tarará. Acredita-se. Acredita-se que ele faz tal efeito no cérebro. Por quê? Porque não existe como você ir lá e tirar uma radiografia para ver. Olha, esse neurotransmissor chamado endorfina, ele tem no cérebro normal 1 milhão. Aí quando toma um remédio fica 2, ou fica meio. Não existe como fazer isso. Então, acredita-se que... E depois dá uma lidinha na parte de baixo, na parte dos efeitos contrários. Você vai gostar de ler os efeitos contrários dessas bulas. Das crianças é que os pais não querem tirar tempo para educar. Aí eles estão soltando as crianças. Então, para tudo tem remédio lá. Mas o que precisa mesmo não dá. Que é a estigmatar. Exatamente. Exatamente. Hoje tudo é assim, porque é mais fácil. Tomar um remédio é uma pílula, gente. E lutar contra uma inclinação do coração é difícil. Não é fácil, não. Mas, enfim, vamos voltar para me encerrar. Então, não se engane. Essa ideia de materialização, ela é antibíblica. E é para anular a verdade da sua alma. No meu último módulo do mestrado, eu até conversando com o professor, depois ele percebeu lá, né? A gente conversando, alguém perguntou, onde é que ficam as memórias? Aí o fulano disse, não, fica no cérebro. Eu disse, não. Se as memórias ficarem no cérebro, então quando você chegar no céu, você vai ser um amnesista? Você não vai estar com amnésia? Que história é essa? Na transfiguração de Cristo, Pedro e João estavam no monte e eles reconheceram, de algum modo, eles viram, Moisés aqui, e aí, cara, você está bem? Oxe. E Moisés conversando com eles, mas como vai falar se tem amnésia? Se o linguajar fica no cérebro, se aprender fica no cérebro, então como é que você vai falar no céu? Vai chegar lá, ebu, como mudo? Não. Não morreu. O cérebro é isso. Na restauração, sim. Na ressurreição, sim. Mas até chegar lá, não morreu? O cérebro ficou na terra. Então, todas essas coisas vão ficar também. Nós vamos chegar no estado intermediário, como a gente chama, que é o momento de nossa morte até a ressurreição.
Nós vamos ficar lá sem conhecer ninguém, feito zumbi? Nós não somos católicos romanos para acreditar no som da alma, que a Bíblia não ensina isso. Mas, enfim, por que eu estou dando esse exemplo? Porque essas coisas... Hã? Não, o cérebro só existirá no céu quando nós formos ressuscitados. Mas entre a nossa morte e a nossa ressurreição, a nossa alma continua viva e se relacionando com Deus. Entendeu? Então, não o cérebro. O cérebro é um órgão onde a alma atua. Então é lógico que existe uma parte no cérebro onde, digamos, pense comigo assim. Lógico que isso aqui é apenas a título de ilustração. Mas como o computador não tem o teclado, se o teclado der defeito, eu não tenho como digitar. Mas o computador continua aqui. Então, se houver um problema na área que é usada para processar a lembrança, memória, etc., você vai perder memória. Vai perder o processamento. Mas não quer dizer que aquilo estava lá. Por exemplo, eu digito aqui. Está aqui o meu texto na minha tela. O meu texto não está no teclado. Entende? Um exemplo. Mas por que eu estou dando esse exemplo? Porque quando ele diz para guardar o coração que é a sede da nossa vontade, intelecto e sentimentos, muitas vezes, por nós estarmos tão enredados, tão influenciados com o conceito materialista, a gente não sabe o que fazer para guardar o coração em determinadas situações da vida. Por quê? Porque não, isso é do cérebro, isso não tem nada a ver com a alma. É isso que eu quero mostrar, tem tudo a ver com a alma. Dá para entender? Por exemplo, o que a Efigênia falou, as crianças ficam inquietas, os pais não querem corrigir, dá um remédio. É cérebro. Olha, pode ser que seja, se for um problema lá que numa ressonância mostra que metade morreu. Não sendo assim, não é. E então o que é? Pense comigo, 2 minutinhos para irmos tomar o café. Se uma criança é adaptada a ter tudo na hora que ela quer, no dia que ela receber um não, ela vai reagir de bom grado? Não. Então não é doença. Entende? Não é doença. Agora imagine isso com a questão da comida, do lazer, Entende? Na hora que qualquer coisa for cortada, ela vai reagir de forma pecaminosa, explodindo, gritando, fazendo o que quiser. Aí, por exemplo, nosso problema de hoje são as telas. De fato, as telas, assim como elas podem causar cegueira, como no passado, por isso que hoje já existe uma luz diferente aqui, elas também podem danificar o funcionamento do cérebro, do órgão. Mas não é esse funcionamento que leva as crianças a ficarem, por exemplo, histéricas quando ela não recebe o que ela quer. Não. É o prazer que ela tem quando ela está assistindo e mexendo aqui, que naquele momento foi tolhido. Aonde se sente prazer? Não é no cérebro, é na alma. É a vontade que ela tem de querer ser satisfeita e ela quer mais. Então a gente fala muito, por exemplo, dos malefícios das telas no âmbito físico. E é verdade, existe mesmo esse malefício no âmbito físico. Mas a única coisa que a tela fez foi simplesmente agir como um instrumento, como outros instrumentos no passado, por exemplo, para trazer à tona aquele pecado, aquela corrupção da criança. Só isso. Bom,
Tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, a sua alma. Ela é a sede da sua vontade, intelecto e sentimentos. Então, como é que nós iniciamos processos de mudança ao perceber que temos problemas ou comportamentos errados, pecaminosos? Começa pela alma. É por aqui que se começa. Ok? Domingo que vem eu continuo, aí a gente explora um pouco mais essa questão do coração, tá? E aí partiremos para o último tópico, que é a questão das ações. Por isso, a ideia do desviar-se lá no capítulo. Só um detalhe, eu não estou dizendo que não pode tomar remédio não, tá? Não vão achar que eu estou proibindo alguém de tomar remédio. Eu só estou dizendo que Peraí, tenho que bolar bem o que eu vou dizer. Não estou dizendo que não é para tomar remédio. E quem está tomando não tem que tomar. Eu não tenho autoridade para mandar você parar. Eu só estou dizendo que há certas coisas. O que eu estou dizendo é que certos problemas não terão solução com os remédios. Às vezes o remédio é necessário para estabilizar ali a parte física do indivíduo, usa. É isso que vai curar ele, resolver o problema dele? Não. É só isso que eu estou dizendo. Não salve para o nosso problema, tem algumas coração mesmo, as reações, a segurança do coração, mas eu sei que o medicamento ele seja importante, isso é uma lei, não salve, mas o problema é me dar uma parada para me dar para prestar atenção. Porque eu estou tão, assim como eu estou ouvindo você falando, às vezes só ficar olhando dele, para ele parar, para ele parar de se bater, para não morrer. Sim. Existem casos que você, antes de tratar do coração, tem que usar o remédio, que é para estabilizar a pessoa. Mas aí tem que se avaliar os casos, é isso. Mas existe momentos que você precisa dele, sim. Por isso que eu disse que eu não estou proibindo, eu sou contra, não. Eu sou contra o uso indiscriminado, como acontece hoje. Ou que toma e acha que aquilo é a salvação para o seu problema.